Olá! Olá, meus queridos, graça e paz, Deus abençoe. Não se esqueça, inscreva-se no canal, estou sempre orando por aqueles que se inscrevem no canal A Voz da Bíblia Sagrada. Nós temos muitos assuntos, você está vendo passando aí na sua tela, né, os assuntos do canal, e nós temos mais de 100 vídeos à sua disposição. Muitos assuntos. Então, quero pedir a você encarecidamente que se inscreva no canal, nos ajuda muito, certo? Sem você gastar nada. E hoje nós vamos falar sobre mais um tema, certo? Hoje nós vamos falar sobre o Isaías 40, verso 31. É um texto muito interessante, edificante, que muitas pessoas passam despercebidos, leem, mas não percebem o que o texto transmite na sua essência. Vamos em frente? Observe bem. Isaías 40, verso 31, ele diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Sabe o que é que você sabe por que o profeta está comparando os que esperam no Senhor a águias? Talvez você nunca tenha imaginado isso. O profeta conhecia muito bem aquela região ali de Israel, a região que havia muitas águias naquela época, e então ele estava comparando com a águia. Para nós entendermos bem o que Isaías está dizendo, é claro, nós temos que analisar bem o contexto, os versículos anteriores, os versículos posteriores, para vermos o que ele estava querendo dizer, certo? Temos que ver bem o contexto onde está inserido o texto. Mas também temos que analisar outras coisas para fazer uma exegese assim mais profunda, para saber por que ele comparou o que espera no Senhor com uma águia. Deixa eu lhe dizer por quê. Se você analisar as características de uma águia, a águia é uma ave valente, uma ave que ela não teme, ela sempre enfrenta e luta para vencer qualquer circunstância. Para você ter uma ideia, quando surge uma tempestade, todos os animais procuram se proteger de alguma forma, correndo da tempestade. As aves procuram voar correndo da tempestade. E a águia faz o contrário. Não sei se você já analisou esse perfil da águia. Ela empina a sua cabeça, ela pode estar num penhasco bem alto, mas quando ela percebe que vai ter uma tempestade, ela empina a sua cabeça, voa muito alto e se esforça para romper a tempestade e subir acima das nuvens, porque ela entende que acima das nuvens há liberdade dela voar apenas planando pela corrente dos ventos e livre da tempestade que ficou para baixo. Ora, Isaías estava comparando aqueles que esperam no Senhor com essa ave. Os que esperam no Senhor nunca vão se desesperar, desvanecer. Pelo contrário, estão sempre de fronte erguida, olhando para o autor e consumador da fé, crendo, esperando, tendo certeza que não vai perder. Essa é a primeira característica. Uma outra característica é que a águia das aves e dos animais todos é a que tem uma visão mais aguçada. A águia, ela enxerga em todos os ângulos, em todas as direções, ela tem uma visão holística de tudo. E com isso, a águia, ela só faz o seu voo com um objetivo, ela só empreende o seu voo com um objetivo bem forte. Ela não voa sem objetivo. Essa é a grande verdade. Nós que somos cristãos temos um objetivo. Qual o objetivo? O objetivo de chegarmos na eternidade com Deus. Esse é o objetivo principal do verdadeiro cristão, daqueles que esperam no Senhor.
Vamos ver como é que a águia ela faz numa tempestade, né? Ela voa, aí ultrapassa as nuvens, você já está vendo ela aí agora em plena liberdade, apenas planando sobre as correntes do vento. Então veja só com você que é isso que são esses os objetivos do voo do cristão, viver em plena liberdade. Mas pastor, vocês vivem em plena liberdade? Sim, em alguns momentos nós podemos ser privados de algumas liberdades aqui, né, no planeta, mas a liberdade espiritual de servir a Deus, o verdadeiro cristão vive como essa águia aí, acima das nuvens. Nós não estamos aqui pensando nas coisas da terra, nós estamos pensando nas coisas dos céus. Assim é o comportamento de um verdadeiro cristão. Vamos em frente, analisando mais um pouquinho o perfil da águia. O cristão tem uma luta diária e ele, para vencer essa luta, ele não pode ser uma pessoa fraca, sem fé. Precisa vencer pela fé. Essa é a grande verdade. Então, Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 a 17, diz assim: digo, porém, andai pelo Espírito e não a vez de cumprir a cobiça da carne. E a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Observe você que Paulo estava mostrando. Nós cristãos lutamos constantemente, mas a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, né? A nossa luta é contra as potestades espirituais e a cobiça da carne, o desejo da carne, a gente vence pelo poder do Espírito. Diz Paulo, manda o Espírito, devemos erguer as nossas cabeças em qualquer circunstância. Seguindo em frente, a águia, como você viu, ela voando ali acima das nuvens, ela venceu a tempestade, lutou, ela tem problemas durante essa trajetória de vencer a tempestade, pode se ferir, é claro, mas quando ela vence, ela se sente feliz, liberta, voando acima das nuvens, nas correntes do vento. O cristão deve amar a liberdade em Cristo Jesus. Não podemos dizer que somos cristãos e ficarmos ainda presos a coisas do mundo, ao pecado, presos à lascívia, ao adultério, à mentira, às drogas, à prostituição, tantas coisas que o mundo oferece e que diz que é um prato muito gostoso, mas quando você prova dele, você vai ver que você fica aprisionado, você fica cativo, você perde a sua liberdade. Quantas pessoas têm o seu casamento destruído por causa da liberdade que o mundo oferece, mas eu vou trazer para você a liberdade que Cristo oferece hoje nesta mensagem, que é por isso que o profeta comparou os que esperam no Senhor como a águia. Olha, Jesus Cristo disse para os judeus que viviam presos às tradições judaicas, presos à religiosidade. Então ele disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí os judeus ficaram um pouco estupefatos e disseram: mas nós não somos escravos de ninguém, como é que tu estás dizendo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Jesus que estava sendo claro, mas eles não entendiam. Eles precisavam se libertar do jugo da religiosidade corrompida judaica, né? O judaísmo, das tradições do judaísmo, e se converter ao Cristo para que pudesse assim viver uma vida livre, liberta para servir a Deus. Aí você pode dizer: mas pastor, então a lei não vale nada? A Torá não vale muito? Sim, Jesus não veio modificar a lei, ele veio cumprir.
Mas ele disse muito bem como é que gozamos dessa liberdade. Nós não precisamos ficar presos, atrelados aos homens, aos religiosos. Nós precisamos estar realmente cativos ao Senhor Jesus Cristo. João capítulo 8:32, ele falou sobre isso. Aí Jesus diz no final: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é, na verdade, a mensagem que Isaías também está dizendo. O verdadeiro cristão, o que espera no Senhor, é como a águia. Ele vive com liberdade de tomar as suas decisões. A águia ama a liberdade. Então, nós cristãos devemos amar a liberdade com que Cristo nos libertou, certo? Ou seja, Cristo nos libertou para a liberdade. Gálatas 5:1, Paulo diz: para a liberdade Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Havia naquela época algumas pessoas que queriam submeter novamente aquelas regras, né, da tradição judaica, e Paulo aí instrui aos cristãos dizendo: não se submetam mais a essas regras, porque agora para a liberdade Cristo vos liberta. É liberdade para pecar? Não. É liberdade para servir melhor a Deus, sem precisar estar seguindo regras de religiosidade, regras humanas, certo? Então, um cristão obedece às demais leis, a Constituição, o Código Penal, o Código Civil, é quem mais obedece, se for verdadeiramente cristão, se for verdadeiramente servo do Senhor. É por isso que ele foi comparado com uma águia. Ele é esperto, ele não vai fazer aquilo que vai lhe prejudicar. A águia, ela não brinca. Quando ela vê que vão atacá-la, ela ataca primeiro. Então, assim ela faz. Ela vence a tempestade e adquire a liberdade, voa acima da tempestade. Bem, então não devemos, como cristãos, voltar às práticas antigas, né? Que a sociedade colocava sobre os nossos ombros, né? Peso tremendo. Quando eu me converti a Cristo, eu senti que um grande peso saiu de cima de mim. Me senti leve. Então, o que devemos entender sobre isso? O verdadeiro cristão não se prende mais às práticas antigas. Quantas pessoas vivem aí sem liberdade por causa de drogas, de prostituição, de lascívia, de impureza, perde os seus familiares, perde casamento. Quantas pessoas estão sofrendo porque não têm a liberdade de servir a Deus. E servir a Deus é algo maravilhoso. E é leve. Uma vez eu pregando para um cidadão que era metido a culto, e eu sabia que ele entendia um pouco do Código Penal, do Código Civil, e ele disse: Zé Rodrigues, pastor Zé Rodrigues, é muito difícil ser crente. Seguir as regras da Bíblia é difícil. Eu disse: é nada, companheiro. Expliquei para ele. Eu disse: você conhece o Código Penal? Conheço. Você conhece o Código Civil? Conheço. Eu digo: eu sei que você conhece. Estou perguntando só para poder fundamentar meu argumento. Pronto. Código Civil, Código Penal e outras leis afins tem muito mais regras do que os 10 mandamentos da palavra de Deus. O cara ficou parado ali, extasiado. Eu disse: olha, os mandamentos da palavra de Deus são 10, mais ou menos 10 regras. Mas Jesus, que é amor, ele resumiu em 2 regras. É claro que, por resumir em 2 regras, não se vai deixar de cumprir as 10. Ele pegou essas 10 regras, que está lá em Êxodo 20, e ele disse que o maior mandamento da lei era esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E ele disse: quem faz isso já cumpriu toda a lei. Ora, quem ama a Deus sobre todas as coisas não vai transgredir aqueles 10 mandamentos que está lá em Êxodo, porque ama a Deus sobre todas as coisas.
Quem ama ao próximo como a si mesmo não vai matar, não vai roubar, não vai se prostituir, não vai adulterar, não vai fazer nada que agrade o seu próximo. Não vai tomar drogas para perder o juízo e depois talvez até matar alguém. Então é por isso que Isaías compara os que esperam no Senhor com águias. O verdadeiro cristão tem que ser como uma águia. Eu quero perguntar, você tem sido um cristão águia? Se não é, procure ter essa perspicácia de ser um cristão águia e agora em diante, certo? Então, ainda para concluir tudo, né? Você, como eu tinha falado lá para o cidadão que era bastante culto, sobre o Código Civil, Código Penal e tal, eu disse, cidadão, você sabe, conhece o Código Civil, conhece o Código Penal, são muitos artigos, os mandamentos são apenas 10. E eu disse mais a ele, ainda são muito suaves, viu? Em relação a todas aquelas regras. E as pessoas não têm que cumprir aquelas regras, porque senão vão presos. Então, servir a Deus. Deus não vai fazer como o juiz aqui da terra que bota numa prisão. Ele oferece para você a liberdade. Aí, por isso, Jesus disse, e Mateus registrou no seu livro, né? No seu Evangelho, no capítulo 11, versículo 29, Jesus dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. E ele conclui ainda no mesmo capítulo 11, versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deu para você entender? O cristão tem uma visão espiritual mais profunda. O cristão tem capacidade de vencer a tempestade. O cristão tem capacidade espiritual de vencer a carne. O cristão vive numa liberdade tremenda porque os mandamentos não são pesados. O jugo de Jesus é suave e é leve. E o jugo do mundo é terrível. Se você no mundo é julgado como uma pessoa que se prostitui, como um adúltero ou como uma adúltera, se você é julgado como um criminoso, as pessoas nunca vão acreditar que você se libertou daquilo. Já Cristo não. Quando você se liberta através dele, Cristo dá toda a credibilidade a você e você pode viver livre, como a águia se sente livre depois que vence a tempestade. Ainda para concluir, a águia ela odeia cativeiro, ela gosta da liberdade. Então, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 2, ele diz, ora, além disso, o que se requer nos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Analisando o perfil da águia, eu percebo que a águia ela é fiel. A águia, quando ela tem um parceiro, é para toda a vida. A águia não trai o seu parceiro, não trai a sua parceira, certo? É uma ave fiel. Então, requer dos dispenseiros. O que é um dispenseiro? Paulo está chamando o cristão aqui de dispenseiro. É aquele que tem o objetivo de ir na dispensa de Deus, trazer coisas, é o que eu estou tentando fazer agora, trazer algo de Deus para entregar para as pessoas. Mas Paulo está dizendo, requer que esse dispenseiro seja fiel, seja encontrado fiel. Infelizmente, tem muitos que se dizem dispenseiro hoje que torcem a palavra de Deus para se dar bem. Mas o verdadeiro dispenseiro é fiel a Deus, a sua palavra e tem a liberdade que tem a águia que voa por cima da tempestade. Então, Deus abençoe e nunca se esqueça dessa figura da águia. Que Isaías, no capítulo 40, versículo 31, comparou os que esperam no Senhor. Ele comparou com uma águia. A águia está aí, a tempestade está vindo, a chuva está caindo, mas ela está voando e vai vencer a tempestade e vai voar acima das nuvens. Você, cristão, que está passando por luta agora, erga a sua cabeça, vença essa tempestade, que um pouco mais acima, depois dessa luta, está a sua liberdade. Deus abençoe, não se esqueça,
inscreva-se nesse canal que tem muita coisa boa para você.